Muito bem, gente, começa agora o seu podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e, é claro, da lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, que nessa temporada a gente está demais, hein? Estamos aqui acompanhando a saga aí do maior sermão, um dos maiores sermões já contidos na Bíblia, na sua íntegra, introdução, desenvolvimento, apelo, que na realidade é o livro de Hebreus, do qual o personagem central, você já percebeu, é Jesus Cristo. Inclusive, o subtema aqui da nossa lição desse trimestre é a vida cristã reavivada pelo sacerdócio de Jesus. Bom, eu estou aqui bem acompanhado, estamos aqui nossa bancada hoje com a galera que representa você também na sua igreja local, na sua comunidade, e eu estou com ele, gente. Ele não é deste mundo, ele tem peregrinado por esse mundo há muito tempo, e o sonho dele, assim como todos nós, é também chegar ao céu. Está aqui conosco o pastor Rodrigo Peregrino. Tudo bem, brother? É um prazer estar com você aqui. Ô, meu amigo, é um prazer sacrossanto estar com vocês aqui na nossa gravação da lição do podcast. Você sabe que eu me sinto transladado. Rapaz, até livro, até seriado foi feito por causa de você, né, rapaz? Peregrinando. Até os Arautos gravou em homenagem a nós. Estamos peregrinando. É uma honra ter você aqui, viu? Pastor Fabrício Leão, a olhar para você com essa enorme juba, eu lembro do leão da tribo de Judá, eu me sinto mais poderoso. Você veio bem acompanhado, né? Hoje eu estou aqui numa companhia Mega Blaster, eu estou aqui com a Jaqueline, que é nossa diretora de jovens da igreja do Parque Itaberaba, Zona Norte de São Paulo, Capital City. Olha aí, de Itaberaba para o mundo, é isso aí. Bem-vinda, Jaque. Obrigada, pastores. É um prazer estar com vocês. Você está com alguém aí? Quem é que está do teu lado aí da bancada? Eu estou aqui com a Esther. Tudo bom, Esther? Tudo. Ela da igreja da Vila Ré. Exatamente. E você ainda continua atuando no Ministério Jovem esse ano, não é? Estou lá na igreja, atuando com os jovens, né? Incluindo a lição da Escola Sabatina. Poderosa Vila Ré, hein? Vila Ré, pega fogo. Estou aqui representando, é uma honra estar aqui representando a Vila Ré com vocês. E, por último, mas não menos importante... Olha, essa mina sabe, hein, cara? Rapaz, depois não, continue. Não menos importante, o nosso departamental, pastor Fabrício Leão, que está aqui passando com a gente, né? Nos orientando nessa lição, que está incrível. Ok, obrigado, Estezinha, obrigado pelo carinho, tá bom por ter também aceitado o nosso convite, Jaque, pastor Rodrigo também, é muito bom poder estar aqui com vocês, participando desse estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que o objetivo desse material, desse projeto, é motivar a você que aí está na sua classe de Escola Sabatina, você que é professor de Escola Sabatina, que é diretor de jovens, você que já acompanha nosso material já há um bom tempo, não só acompanhe, mas também compartilhe, porque o objetivo desse projeto, do podcast No Contexto, é fortalecer o estudo da Bíblia, motivar a você. Aqui temos sempre aqui um grupo de amigos para compartilharmos novos insights, ideias, sobretudo aprofundar, quem sabe, em um ambiente descontraído, o estudo da Bíblia, da lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, tá bom? Mais uma vez, obrigado a você que tem acompanhado a gente aí, e vamos para a lição que está fantástica. Antes disso, nós queremos fazer aqui uma oração, assim como na sua classe de jovens, com seu grupo de amigos, pedindo a bênção de Deus para a gente compreender o tema dessa semana, que está top demais. Estezinha, faz uma oração pra gente? Com certeza. Oremos. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos com amigos para fazermos o mais importante que o Senhor deixou aqui para nós, que é estudar a Tua Palavra, Amém. Buscar o Teu Espírito. Que o Espírito Santo esteja conosco para que ilumine o nosso entendimento, para que possamos descobrir as verdades que o Senhor deixou aqui para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Estezinha, aí pela oração. O tema da semana tá fantástico, né? Top. Tá top. Nossa. Tá top. Tá top demais, Nossa. né? Já o tema já chega chegando, né? Jesus, porque é o personagem central da Bíblia e também do livro de Hebreus, né? O tempo todo. Jesus é alguma coisa. E aqui é Jesus, a âncora da alma. Olha que legal. Meu amigo, essa lição, ela é especial pelo menos por 3 características. Primeiro, porque a lição 7 é fantástico. É número da perfeição, né? É o número da bênção. É bênção pura sem mistura. A âncora da alma, o nosso mestre. E aqui, essa bancada está com as pessoas mais lindas desta série, dessa gravação. Então é bênção pura. 3. 3 grandes características, hein? Muito bom, muito bom.
Então, qual é a função de uma âncora mesmo, na visão de vocês, assim, quando você pensa numa âncora? Aí você pensa em barco e pensa em mar, né? Pra que serve uma âncora? Já viram... Eu estava em Salvador um tempo atrás, eu fui nadar ali perto do Farol da Barra, e ali a água é bastante cristalina. Tem um lado da praia e um lado onde ficam alguns barcos, né, ancorados e tal, e é um pouco profundo, mas a água é muito limpa. E é muito interessante, né, porque quando a gente mergulha, a gente vê, né, a âncora do barquinho lá, grande ou pequeno, ali ancorado, o barco vai para um lado, vai para o outro, roda, roda, mas a âncora fica ali. Fica segurando e dando a ele um raio, até de movimento, mas é a âncora que geralmente segura e define o lugar onde ele está, né? Uma das palavras que me vem à mente quando a gente fala da âncora, eu acho que, de modo geral, a todos nós, é a segurança, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que trata da área do direito econômico e estava falando, você sabe qual que é a maior crise no mundo? Por que quando a gente pega R$1 emprestado, a gente paga 10? Por que a gente vê aí toda essa crise, essa alta questão de juros? É uma crise de confiança, as pessoas são inadimplentes, as pessoas não cumprem com o que promete. É uma insegurança no mundo jurídico e dos negócios. Por isso oscila muito, né? Essa oscilação. E a âncora nos dá essa segurança, essa estabilidade, né? No meio das tempestades ali, né? Nas ondas do mundo da nossa vida, essa âncora nos dá atracar, né? Nos dá esse porto firme. Inclusive tem esse esquema também aqui, né? Porque a lição aqui na tirinha, já viram aqui? Nossa, tirinha incrível. Ficou legal demais, né? Nossa. Tem aqui uma chargezinha, né? Porque inclusive nesse aspecto, né, da questão de ter segurança, né, do que é verdade, do que é mentira, do que é vontade de Deus, do que não é vontade de Deus, o que Jesus planejou, né, para nossa vida. E é claro, né, que o inimigo de Deus tem feito de tudo para que a gente viva como um barquinho, né, sem ter uma segurança, né, uma âncora nos garantindo ali. Pastor. E antes de você comentar aqui, ó, posso ler aqui rapidinho? Faz. Escuta aqui, ó. Aqui tá aqui. Você já acompanhou em casa também? Só para você relembrar aqui, né? Vai lá e faz o que você quiser. Já viram essas frases por aí? Nossa. Já, muito, né? muito. Isso de negar o próprio eu, você gosta de negar o próprio eu, você é cristão, você gosta de se auto, né, negar, isso, acho que Deus não é muito interessado nisso aí não, né? Precisamos ser atualizados, já viram essa expressão? Atualizar a Bíblia, atualizar, Nossa. né, os princípios, né, porque o mundo está em movimento, né, tem que atualizar. Não é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Já viu? Tantas coisas que nós temos hoje, tanta gente colocando interrogações, né, e dúvidas. Eu acho que a Bíblia diz isso, né? Eu acho, né? Eu penso assim, né? Eu interpretei. Isso aí. Ficar apontando tudo como pecado é coisa de quem ainda está na bolha. Esse negócio de tudo é pecado. Esse negócio de pensar que se guardar pro namoro, sexualidade. Não é bem né? assim. Isso é tudo papo furado, né? Essa coisa de bolha, igreja, né? Nada a ver. É coisa de crente, coisa de isso crente, não é legal. né? É os E crentes. aqui, tá, Deus é amor. Então, se Deus é amor, se você amar o seu próximo, e se você é bom de coração, uma pessoa bondosa, caridosa, o que importa para Deus. Então, no final das contas, o importante é o amor. Não é assim? Esse não é o amor. discurso aí. Tudo é um amor. Deus quer que você seja o quê? Feliz. Seu jeito. Feliz, né? É, tá E um que grande você faça perigo. isso não do jeito de Deus, né? É um grande perigo. A primeira vez que. Mas do seu jeito, né? A primeira vez que eu vi essa tirinha, acho que a coisa mais engraçada foi, não sei vocês, mas eu imaginei várias séries que já vi, algumas coisas na televisão, como se fossem dois anjinhos. O Aham. bem e o mal aqui de cada lado. E aquela vozinha, uma vai falando uma coisa, outra vai falando outra, e você tem que tomar uma decisão. E acho que a tirinha mostra isso. A menina tá aqui, uma pergunta. Tipo, e aí, o que eu faço? Quem que eu vou ouvir? Que voz eu tô ouvindo na minha vida? Eu acho que reflete isso. Eu queria ler alguns textos aqui, que é o texto base da semana. Eu vou ler aqui do capítulo 5 também, e uma partezinha do 6 que evocou aí o tema da semana, né? Que tiramos o tema da semana aí. Tá bom? Mas aqui eu vou ler aqui do capítulo 5, vou ler aqui a partir do verso 11, só rapidinho aqui. Era uma pausa, né? Paulo fez uma pausa, ele faz uma pausa no capítulo 6 e no capítulo 10. E essa pausa é como se ele parasse assim, respirasse, né, no meio do sermão, que ele está aqui construindo, né, um sermão, um livro, e ele começa a fazer um desabafo, e ele fica meio incomodado, né, e até desafiando as pessoas a acreditarem naquilo que ele estava pregando. No capítulo 5 diz assim, ó, há muito mais que gostaria de dizer a vocês, dizer a esse respeito. Que há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar.
né? Sacerdote, sacrifício, sumo sacerdote, santuário que ele representava, né? Como Cristo veio e se revelou a nós, né? Antes pelos profetas, né? Agora pelo próprio Filho de Deus, a divindade de Jesus, né? Jesus, o Filho que foi gerado, é muita coisa profunda do livro. Ele fala assim, eu queria explicar mais para vocês, né? Porque é isso que eu estou me propondo a fazer. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Vocês ouvem um monte de coisa que é importante para ouvir, vocês não ouvem, não acreditam. A esta altura, já deveriam estar ensinando outras pessoas. E, no entanto, precisam de alguém para ensinar a vocês novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Alcancemos a maturidade. Capítulo 6, tá bom? Verso 1. Alcancemos a maturidade em nosso entendimento, nossa compreensão sobre quem é Jesus, né? Certamente não precisamos lançar novos alicerces, novamente os alicerces, porque eles já existem, né? As âncoras, né? As colunas já existem. Ou seja, o arrependimento das obras, né? O arrependimento aqui, ó, das obras mortas, a fé em Deus. Olha aqui os principais pilares aqui, ó, a âncora aqui, ó. Arrependimento, fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, né? A liderança, né, que Deus estabeleceu, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno, olha, doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Se Deus permitir, avancemos para um maior entendimento. E aqui eu queria ler agora aqui o versículo 18 em diante. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, olha, do véu, né, do santuário, para o santuário interior, para o lugar onde Deus quer ter um encontro mais íntimo com a gente, a presença de Deus. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até trazendo um pouquinho da lição anterior que falou um pouco sobre isso. Jesus, o sacerdote fiel. Bom, Paulo aqui estava mencionando um pouquinho sobre a importância de ter claro qual é a âncora da nossa alma, né? O que define a nossa crença, as coisas elementares, básicas do cristianismo, da Bíblia, da palavra de Deus, que devem ser, assim, o beabá que cada um de nós deveria ter, não só crer, né, intelectualmente, mas acreditar, confiar e depositar a sua confiança e a sua fé nisso, né? Fazendo de Jesus como é desde o princípio, porque todas as principais ensinamentos ou doutrinas que já ele apontou aqui como sendo básicas e fundamentais, falam de uma única pessoa, o nosso sumo sacerdote, nosso advogado, aquele que morreu por nós, né? Aquele em quem devemos acreditar. Aqui também falou sobre a importância de nós entregarmos nossa vida a ele através do batismo, né? Aqui também fala sobre a questão do arrependimento, né? Porque sem Jesus não há arrependimento, no Espírito Santo não tem como convencer a gente do pecado, e etc. Mas são coisas básicas, né? O triste é que às vezes até nas coisas básicas tem uma galera aí que fica sem saber para onde vai, né? Na leitura do texto, é relevante a gente destacar um ponto aqui que eu considero muito importante. Se nós formos tecer alguns destaques da tirinha com o texto que o pastor Fabrício leu no 6, verso 18, lá na tirinha, por exemplo, quando ele fala, fica apontando tudo como pecado, a questão da bolha e da questão de fazer do seu jeito. Se você for conectar esse pensamento com o verso 18, que diz da imutabilidade, né, a verdade, princípio, são imutável, nós estamos conectando com a questão da segurança, com fundamento. Uma das questões do mundo pós-moderno é a relativização. Não tem mais absolutos. Não existe mais princípio. A gente não tem mais uma âncora segura, algo que se apoiar. Se está bem para você, você faz do seu jeito. Se para mim do meu jeito é o melhor, é a verdade, eu vou do meu jeito. Então, na questão dessas questões que nós não conseguimos nos aprofundar, ter um alimento mais sólido, essa inconsistência, esse se adaptar ao nosso jeitinho, a gente não consegue estar seguro nessa âncora da alma, né? Então, essa questão de relativização, essa mutabilidade de coisas eternas é uma tragédia
né, que nós vivemos diuturnamente. Ok, gente, o que devemos ter cuidado, né? Aqui na parte do contexto, Paulo está fazendo algumas advertências aqui. Já mencionei que ele fez uma pausa no capítulo 5 e 6 e no capítulo 10, né? Para fazer algumas advertências, né? Coisas básicas. No capítulo 10 ele vai falar sobre a importância de não viver deliberadamente no pecado. Não sei se já conheceram a verdade, foram iluminados pela verdade, sabe dos princípios da palavra de Deus, de que temos um sacerdote que perdoa nosso pecado, de que temos que viver na prática de boas obras, temos que congregar, não é isso? O capítulo 10 fala sobre isso. E aqui fala mais sobre verdades básicas. A gente para de ficar com esse papo aí de que é só com mamão com açúcar, leitinho, vamos para coisa mais profunda. E o mais profundo está em Cristo. Vamos conhecer mais a pessoa de Cristo e ficar se perguntando se ele ressuscitou ou não. Se perguntando se ele é confiável ou não. Se perguntando se tem que se batizar ou não. Que perguntas são essas? Eu fico tentando imaginar Paulo assim, né? Que cuidado nós deveríamos ter? Porque a lição aqui, na parte do contexto, domingo, está falando que nós deveríamos ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? Então, aqui nessa parte, Paulo está divertindo o povo daquela época, porque eles estavam com graves perigos, né? Aqui a lição mostra, e tanto o livro de Hebreus, nesse capítulo aqui, do texto-chave, mostra que o pessoal ele estava tendo um problema com a autopiedade e a falta da fé. Por quê? Porque a autopiedade, ela causa o quê na gente? Olhar demais para si mesmo. E o pessoal daquela época, eles não estavam olhando para Cristo, que era tudo aquilo que Paulo levou e trouxe para eles. Ele trouxe aquilo que eles deveriam olhar. E aí o pessoal estava começando a olhar para si próprio. Em vez de olhar para o autor e consumador da fé, estava olhando preocupados com o seu próprio bem-estar e seu próprio umbigo, né? E aí isso poderia, e trouxe também para aquele povo daquela época, né? Eles estavam tendo os sentidos deles debilitados. Isso estava retardando o processo que eles deveriam ter de santificação. Eles estavam regredindo, e aí tanto que a Bíblia traz, né? Agora vocês têm que tomar o leite, porque vocês são crianças. Então, em vez de eles progredirem, eles estavam regredindo. E esse em vez de estar comendo alimento sólido, estava ainda no leite, né? E Exato. puxando um gancho que você falou, eu gosto muito de um exemplo que eu vi na TV Novo Tempo, quando passava ainda aquele programa do Hiperlinkados, que o pastor falava que quando o ser humano, quando você tira o ventilador da tomada, ele não para de repente, ele vai parando devagarzinho. E assim foi com o ser humano, a partir do momento que ele se desligou de Deus. Foi se afastando. Ele foi se afastando e o negócio só foi ladeira abaixo. E é interessante que essa parte que a Bíblia está falando lá no verso 12, de que a essa altura vocês já deveriam ser mestres, ou seja, já estava aqui, meu filho, vamos amadurecer. Já deveria estar ensinando já para os outros. Vamos crescer aqui, você tem que ensinar outras pessoas, mas não, você ainda está aí parado no tempo. Quanto tempo vai ficar isso? E eu acho que o mesmo acontece com a gente. Se o ser humano, ele parece às vezes uma criança, não pode ver um negócio diferente, um brilho diferente, que ele já vai atrás. E na vida espiritual, parar é regredir. Parar é regredir. Essa síndrome do coitadinho, né? Eu lembro até de um desenho. Ó vida, ó céu, ó azar. Isso nos leva à inanição, Isso nos leva à inanição espiritual. E a gente nunca consegue chegar no alimento sólido, porque a gente não consegue sair do dente de leite, né? Então isso daí é algo catastrófico. E esse é um cuidado, né, que nós temos que ter, né? Às vezes eu vejo às vezes jovens, né, bem desenvolvidos espiritualmente, sabe? Conversa sobre qualquer tipo de assunto profundo da palavra de Deus, porque eu creio que é acessível. Qualquer pessoa, né? Às vezes o cara tem acesso a conteúdos filosóficos, né? Teorias na faculdade, o cara entende, defende, estuda, lê, Nietzsche, né? Pensamento líquido, tudo, Baltimore, o cara sabe de tudo na faculdade, né? Mas quando é Bíblia, não, porque é difícil, porque eu não entendo. Vamos lhe dar um estudo bíblico e tal. Eu estudo, não, morro de medo. Ele não tem medo de falar na faculdade, de apresentar uma monografia na faculdade. De dirigir um estudo, né, dirigido na faculdade, mas quando é Bíblia, às vezes, não sei o que, eu nasci agora. E isso é crônico, né? Os próprios pais, a gente consegue perceber que quando vai pra escola apresentar um seminário, nossa, bravo. Agora vai fazer dá um anúncio lá na frente da igreja, a pessoa já... Dá uma tremida na base. Agora não consigo, não sei... Então, é crônico. Embora essa crítica exista, né, de pessoas, tá vendo? Você tá pensando assim, porque tá nessa bolha aí. Se você sair dessa bolha chamada igreja, você pensaria diferente. Você perceberia que nem tudo é pecado, nem tudo é como as pessoas estão dizendo aí, não, porque o teu pastor falou, não sei o que e tal. Mas você não pode ser tão assim, fiel, literal, né? O sábado é uma questão espiritual, não é um dia, né, específico, né? Então, o que alguns usam como recurso, né, para poder, de certa forma, ridicularizar ou colocar dúvida em alguém que
tá ali no ambiente, né, cristão, religioso e tal. E às vezes a questão da bolha é verdade também. Tem gente que tá tão preso à sua realidade, à bolha, à igreja, que eu conheço pais que tremem quando pensam no filho na faculdade. Eu sei que devemos ter preocupação, cuidado, etc. e tal, mas ao mesmo tempo, a luz ela tem que brilhar mesmo. Ao invés de ficar preocupado, né? Você que é pai aí, tem um filho adolescente ou jovem, prepare seu filho para testemunhar de Jesus. Dê a ele alimento sólido da palavra de Deus. Eu tenho decidido fazer isso com meu filho, né? Ultimamente, ano retrasado, passado, ele leu toda a série Conflito. Eu falei para ele um dia duro com ele: olha, se você não tiver sua própria fé, a razão da sua fé, esquece que pode ser filho de pastor. Você vai se afastar de Deus. E você vai abandonar a fé. Eu já vi alguns filhos, eles sabem disso aqui, né? Filhos de pastores, de obreiros, gente que cresceu na igreja e com a fé tão superficial, tão assim, vulnerável. Por quê? Porque nunca desenvolveu a sua fé em Cristo, nunca se aprofundou em Cristo, nunca se preocupou em ter a sua própria base bíblica e experiencial com Cristo, sempre terceirizando isso a outros ou, quem sabe, né, não crescendo como deveria crescer. Isso. A gente vê, né, na época do Atos dos Apóstolos, que Paulo ele foi lá e construiu as igrejas, né? Ele edificou as igrejas, levou o evangelho para a cidade, edificava, fortalecia. E aí ele ia lá, fundava, passava os ensinamentos bíblicos, as bases, e quando ele saía, muitas vezes as pessoas iam regredindo. Por quê? Porque o discipulado, você aprende e você tem que passar para outro, você tem que passar adiante, você tem que andar com as próprias pernas. Uhum. E a gente vê o cuidado aqui, nessa lição de domingo, Paulo alertando às pessoas ali daquela época os perigos que eles tinham de ficar na mornidão, parados. Eu passei uma experiência, se puder contar rapidinho, de quando eu comecei na faculdade, já veio um problema assim, o professor queria que a gente apresentasse um trabalho no sábado. Eu falei, pronto, lascou, vou ficar sem nota. Aí, na situação, conversei com o professor, conversei com a galera do meu grupo, e, gente, tinha todo tipo de gente no meu grupo, revoltado com a igreja, católico, o outro que não queria saber de Deus, e, enfim, vários tipos de pessoas. No final das contas, as pessoas chegaram para mim e falaram assim, já que se você não apresentar esse trabalho, a gente não apresenta. E aquilo eu falei, meu Deus, vocês estão correndo o risco de ficar sem nota pelo semestre por minha causa? Mas eu parei para pensar, não é Deus que faz isso. Se você tá ali, você aprendeu a ter um testemunho, e quando você vive o evangelho de verdade, as pessoas vão te apoiar. E no final das contas, um dos meus trabalhos foi uma das maiores notas da faculdade. Então você pensa assim, se eu não crescer, se eu não tiver minha experiência com Cristo, não tiver uma realidade e ancorado nele, nas verdades dele, numa raiz de verdade bíblica, você não passa uma experiência assim. Tem que aprender a depender de Deus nessas horas. Mas essas situações, né, para a gente poder chegar nesse nível de estar firme na cura segura, essa experiência com Deus. O pastor Fabrício tocou num ponto muito importante. Às vezes, filhos de cristão, pastores, líderes, falta ter essa experiência própria com Deus. Isso foi uma prova, Jaque, que você enfrentou e com certeza te ajudou a estar mais sólido, né? Até ali, mais alicerçado. E nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos buscar diariamente essa experiência com Deus. Porque senão a gente vai ficar com uma coisa que só ouvi falar, mas nunca vivemos, né? Isso acho que uma das maiores frustrações da vida. Pastor, te interrompendo um pouquinho, pastor Fabrício. Eu gosto de uma colocação que meu pai me ensinou, de que existe a diferença entre você se converter e você ser convencido. Muitas vezes a gente vê dentro da igreja, na minha rotina eu já vi pessoas que são convencidas de uma ideia, mas que não foram convertidas de verdade. Que você não afeta a sua vida. Você precisa diária, mudar, né, de rota, você precisa ter um encontro de verdade com Cristo que faça a sua vida mudar de uma forma radical. E se não teve essa mudança ainda, precisa acontecer. Então, o cuidado que nós temos que ter, primeiro aqui, é de não se afastar de Jesus, né? Cuidado de não se afastar dos princípios elementares da palavra de Deus, básicos, como o apóstolo Paulo fala, né? Que são a âncora da alma, porque todos estão fundamentados em Cristo, né? E essa questão da autopiedade, como a Estezinha mencionou agora há pouco, né? Essa preocupação constante, né? Absurda que nós temos com o nosso próprio bem-estar, no sentido, não que Deus não queira nosso bem-estar, né? Mas de querer com que nossa vontade seja sempre uma prioridade, né? E cristianismo não é isso, nunca foi, né? A Bíblia fala muito, Jesus fala muito sobre essa questão de morrer para o próprio eu, né, de tomar a sua cruz, essa coisa toda, né, que envolve a decisão de alguém de não confiar em si mesmo, de saber que seu coração é enganoso e assim por diante.
E o cuidado também de não crescer. Então, a estagnação espiritual, de fato, é uma receita para a morte espiritual, para a apostasia. E Paulo fez esse intervalo aqui para apresentar, para ninguém rejeitar, né, a obra de Cristo, que começou, mas que precisa progredir, precisa terminar, né, em nosso coração. E nós aqui, que estamos aqui estudando a Bíblia, você também está em casa aí acompanhando esse podcast, também está estudando a sua lição em casa, que você incentive outros, né? Como o Paulo parou aqui, com amor, com carinho, com afeto, incentive outros a crescerem na fé, a terem uma experiência crescente, sair do leitinho, do mamãozinho com açúcar e ir para alimento sólido. E se você de fato quer crescer na fé, como a Esté falou aqui, viva essa experiência do discipulado, compartilhe a sua fé, viva a sua fé na faculdade, no trabalho, onde você estiver, não tenha dúvida, você vai ser visto por alguém vai ouvir. Eu tinha um professor que falava muito disso, né? Se tiver um louco para pregar, sempre haverá um maluco para ouvir. E é verdade, porque a loucura do evangelho é loucura para quem não entende. Mas se você entendeu, qualquer pessoa pode entender. E aqui a Bíblia fala aqui, a lição, perdão, fala sobre o perigo de cair, né? O perigo de se afastar. Aqui na parte do compreenda, por que Paulo falou isso, né? Em Hebreus capítulo 6, do 4 ao 5, fala que vocês que já foram iluminados, ou seja, vocês que conhecem a verdade, vocês que já souberam dos princípios básicos elementares, ou quem sabe até já mais profundos da palavra de Deus, que têm uma compreensão mais íntima com Jesus, já andaram com Jesus, já confessaram a sua fé. Imagina, daqui a Jaqueline, teve lá testemunho na sua faculdade, firme, até a sua turma mudou por conta do princípio que ela tem de guardar o sábado e tal. Imagina agora a Jaqueline começa a abrir mão disso. Não, gente, sexta-feira eu vou, não tem bronca não. Eu pensei melhor, acho que Deus quer que eu estude, que eu cresça, né, academicamente, então acho que isso não vai afetar tanto a minha fé. Imagina, e pouco a pouco ela vai se afastando, e ressurreição, Jesus ressuscitou. Não, foi só um personagem histórico mesmo, mas eu acredito, eu consigo, né, como uma pessoa religiosa e tal, né. Então é muito perigoso, né, o perigo de cair é uma realidade que qualquer um de nós aqui pode enfrentar. Uma das questões que a gente realmente pode cair, né? Como Paulo diz, né? Cuidado, aquele que julga tá de pé, olha que vai levar o tombo. Nós precisamos permanecer ao lado de Cristo. Não adianta hoje a gente estar o supra-sumo, tô bem e tal, a gente piscou, a gente cai. E uma das questões realmente que leva muitos a cair, nós vemos aqui que a lição ela destaca, eu considerei 2 pontos de primazia nessa lição. Primeira questão, o ressurgimento do ego. Se a gente tira o olhar de Jesus, aí começa o que a gente volta lá pro começo, a tirinha, do nosso jeito. Uhum. Quando o ego domina, o eu vai pro brejo. E a outra questão da provação. Se a gente tira o olhar de Jesus, as tempestades vêm e a gente começa a ficar fraquinho. Qualquer chuvinha vira uma tempestade. Terminou o namoro. Vou morrer! Isso é verdade. Então, isso o perigo de cair tá nesses 2 pontos de maneira mais clara aí na lição. Eu compreendi assim. O que mais aí? Vocês viram essa questão do velho homem aqui, da nova natureza, da velha natureza? Alguns têm essa a questão da autopiedade, é isso. Meu Deus, a vida cristã é essa luta mesmo, o tempo todo. Como é que pode? Será que vai ter uma hora que vai parar? Bom, a lição deixou uma coisa muito clara, achei fantástica. A luta entre Jesus e o eu é uma luta até a morte. Então, ter claro, isso e para mim, isso é maturidade espiritual. É você saber que nesse mundo você vai ter aflições, vai ter problemas. Felicidade é você saber administrar os momentos difíceis e saber que eles vão passar. Não é? A aprovação vai vir, mas com ela também vai vir o livramento. Então, essa visão mais madura da fé, que Deus espera que cada jovem tenha, é que vai fazer com que a gente tenha nossa fé ancorada, alicerçada em Cristo. Mas essa luta, que alguns fazem de tudo para não tê-la, fazem de tudo para jogarem de lado, né? Não, ela é real e Jesus não mentiu pra gente. A luta é entre Jesus e a nossa própria vontade. E evitar essa luta é evitar a vontade de Deus contra a nossa vida, porque o cristianismo não é uma religião de ausência de dificuldades, né? O próprio Jesus disse, vocês vão ter aflição, vocês vão ralar, o mundo vai cair, mas nós vamos estar junto e misturado. Mas o cristianismo faz parte dessa
caminhada de luta e de sofrimento. A gente não tem como evitar, né? Então a lição colocou. Pois não, fala, Esther. Não, eu, nesse quesito, né, de crucificar o eu, né, morrer para o eu, ou você crucifica a si mesmo, ou você crucifica Jesus, né? Isso. E Hebreus 10 fala sobre isso, né? Hebreus 10, ele fala sobre isso, que as pessoas naquela época estavam tendo o perigo de crucificar Jesus, de pisar, né, em Cristo. E isso é muito complicado, porque o chamado, né, do evangelho, todo evangelho, o chamado é pra gente deixar a si mesmo. Porque a Bíblia fala, né, nós não conseguimos servir a dois senhores, né? Só um vai conseguir levar o nosso coração. Ou a gente toma as rédeas das coisas, ou a gente deixa Jesus tomar as rédeas, né? Mateus 16, verso 24, você mencionou a ideia do texto, né? A lição achei fantástica. Ela falou assim, ó. A essência da vida cristã é tomar a cruz e negar a si mesmo. Imagina, cara. Então, às vezes a gente quer dar um novo significado à vida cristã, né? A gente quer ter alguma coisa que não seja tão absoluta assim, não é? A gente tem uma tendência natural a querer sempre ressignificar as coisas. Jesus falou, não, é simples. Quer me seguir? Então negue a si mesmo. Você quer me seguir mesmo? Então tome a sua cruz. Eu já peguei a minha. E a minha resolve tudo da de vocês, tá? Porque a sua cruz não é morrer. A sua cruz é negar a si mesmo. Porque viver fazendo a sua vontade é só sofrimento. Então perceba que a essência do cristianismo é isso. Todos corremos o risco de deturpar essa verdade bíblica e isso não vai levar a outra coisa a cada um de nós. Independente que a gente seja da nossa experiência com Cristo, a não ser a cair, a queda. E alguns caem. Eu tenho visto, viu, pastor Pellegrino, algumas pessoas caindo, alguns jovens caindo e não levantando. E os tombos são para deixar aí tetraplégico. E aí, se você não tem uma fé alicerçada na palavra, é bem complicado. Então, cair é uma realidade, só basta estar em pé, como o pastor mencionou, né? Mas se você estiver com Jesus, você pode até cair. Mas você vai levantar e vai se tornar alguém cada vez mais maduro em sua experiência com Deus. Portanto, aqui, na parte de terça-feira, na parte de comente, falando sobre perdão, fruto e fé. Na opinião de vocês, por que o perdão ela é tão importante na experiência cristã madura, ou no processo de maturação de um jovem cristão? O perdão é o que faz reerguer o caído, né? Nós vemos assim o seguinte: Cristo é o nosso advogado. Hebreus deixa bem claro isso, do nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso advogado para que nós possamos ser as suas testemunhas. Esta é a ordem. E quando nós temos Cristo como advogado, com certeza o perdão é imputado, o perdão é concedido. E alguém perdoado, ele vai evidenciar isso através da fé. Alguém genuinamente que entendeu e recebeu o perdão vai demonstrar atos, coisas concretas para exteriorizar a fé. Por isso que a fé sem obras é morta. Eu creio que uma pessoa, pastor Fabrício, sem obras é uma pessoa que não tem fé e não conseguiu de fato receber de realidade o que é esse perdão. Né? Interessante, né? Que esse perdão ele não pode ser um resultado da compreensão de uma graça barata, né? Até o próprio livro de Hebreus fala sobre a importância de não viver deliberadamente no pecado, ou seja, saber toda a verdade, saber de tudo sobre o que Cristo fez por nós e viver na prática do pecado. Uma coisa é você cair, fracassar, uma coisa é você vacilar. E se vacilou, se fala para alguém que vacilou, caiu, né, escorregou na fé e por alguma razão está aí achando que Deus não pode te perdoar, lembre-se, não rejeite a oferta de perdão de Jesus. Rejeitar isso é rejeitar o Espírito Santo. Ele que produz arrependimento na gente. Então, aceitar o perdão é aceitar o crescimento que Deus quer te dar, porque pecar para nós cair é uma realidade, não é uma possibilidade longínqua, não é uma realidade. Então, ele está falando assim, olha, quem rejeita o perdão é como se estivesse crucificando a Jesus de novo. Outra coisa importante, né, que o texto fala, pedir perdão a Deus, crendo que ele pode perdoar, ter a segurança de que o seu advogado, né, o advogado que está junto ao Pai, ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Amém. E vai te dar poder para viver uma vida frutífera. Tá aqui, a lição mencionou agora há pouco, né? Eu até achei interessante, porque o joio e o trigo, né, na Bíblia, eles vão permanecer juntos até o final. Uhum. Eles vão permanecer juntos até o final, só que um vai dar fruto e outro não. Um você vai amassar no final e não vai ter nada dentro, é o joio. Casca bonitinha, tudo bonitinho por fora, né, e tal, mas só o trigo você vai abrir e vai ter alguma coisa dentro. Então Deus quer que a gente tenha uma vida perdoada e que essa vida gere frutos de uma vida perdoada, né?
Davi, quando ele ora no Salmo 51, e fala assim, Senhor, por favor, me perdoa, né? Me devolve a alegria da tua salvação, para que eu conte aos outros, né, aos ímpios, né, aos que estão longe de ti, sobre as grandezas da tua justiça, do que o Senhor fez por mim, da tua misericórdia e tal. Então, alguém perdoado, ela vai testemunhar. Alguém perdoado, ela vai desenvolver uma fé que seja fortalecida pela promessa de Deus, de um Deus que disse a você, disse a todos nós aqui, olha, eu posso dar a você uma vida nova. Mas aqueles que se afastarem de Jesus, lembra que Hebreus fala sobre isso, né? 10, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que vivem pela fé. Qual a importância da fé na experiência cristã, na opinião de vocês aí, gente? Então eu vou comentar essa história. Eu sei que eu tô falando bastante de experiências que eu tive. A última, eu estive em viagem, eu fui com a galera da PLAC, da Associação do Planalto Central. Aliás, um beijo pra galera de lá. E durante essa experiência, eu falo um pouquinho de espanhol, a gente foi pro Paraguai. E a minha oração foi assim, Senhor, que eu aprenda a depender do Senhor nessa viagem, porque eu não lembro do espanhol. Faz quase 6 anos que eu não vou pro Paraguai, então eu preciso de aprender a depender do Senhor. E nessa viagem, foram pequenas coisas. A gente ia ficar numa zona rural que não tinha água, não tinha o acesso que a gente precisava, do básico pra gente se assistir. E de repente, a gente foi hospedado no colégio adventista e a coisa se estabilizou e os pastores levavam a gente todos os dias pra lá. Mas, quando você se dispõe, quando você aprende a depender de Deus e você tem uma experiência com Ele, eu gosto do finalzinho que a lição de segunda-feira ela coloca assim, ó. Enquanto a pessoa não escolher totalmente se afastar de Cristo, ainda haverá esperança de salvação. Ou seja, em todo momento em que ainda tá a sementinha, tá no teu coração, tá na tua mente, e você sabe qual é o caminho que você precisa seguir, vai ter uma esperança para você. Você vai cair, você vai escorregar, mas se você tem a consciência de que tem chance, de que ainda tem oportunidade para você levantar, ainda, né? O Espírito ainda tá agindo, ele tá falando com você, você ainda vai ouvir a voz de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11. E a gente consegue ver nesse capítulo de 11, falando sobre fé, todos os patriarcas, todos os personagens bíblicos que agiram pela fé. Então, foi como ele falou, a fé sem obras é morta. Então, como que eu consigo agradar a Deus? Tendo fé. E a minha fé sem obra, sem demonstração, é morta. Então, a gente consegue perceber que a fé ela é importantíssima para agradar a Deus, que é o que a gente almeja no fundo do coração. Porque, na realidade, a fé verdadeira, ela sempre estará acompanhada de obras, né? O resultado da fé verdadeira são as obras, o fruto, né, que Deus tanto quer que a gente tenha. Bom, gente, vamos aqui para o nosso hipertexto. Estamos falando aqui sobre maturidade cristã, a importância de crescer na fé, de fazer de Jesus a âncora da alma. É muito importante que a gente tenha isso cada vez mais claro, né? É importante que a gente tenha, fazer de Jesus essa âncora e fazer com que as verdades dele, que ele compartilhou conosco, sejam também as verdades absolutas da nossa experiência com Jesus. Bom, na parte aqui do hipertexto, a gente está sendo motivado aqui, né, a ter uma visão cada vez mais pessoal e prática de Jesus, não ficar preocupado com o que muitos pensam, você está na bolha, aí por isso que você pensa desse jeito, se você sair dela, você vai pensar diferente, né? Se Jesus for a âncora da sua alma, não, você não vai estar preocupado com bolha, ou até com o que os outros pensam, né? Aqui, no momento do hipertexto, a gente faz o link com a fé e com a questão da bolha. Porque qual que é o grande momento difícil, né, que estamos vivendo em relação à palavra de Deus? Qual é a grande dificuldade? Não é os que estão fora da igreja, ou os que titulamos desigrejados, mas é os que estão dentro, os que professam permanecer na fé, mas desconstrói a Bíblia. E essa desconstrução da Bíblia é nessa questão do desconstruir de que sentido? A Bíblia eu vou construí-la de acordo com minha perspectiva. E aí vem a desconstrução. São tantos discursos, né? Tem que mudar, quebrar paradigmas, né? Temos que acabar com esses preconceitos, né? Seja com estilos musicais, né? É muita coisa, né, gente? Que a gente escuta hoje. Tanta gente falando aqui sobre essa questão de discurso de ódio, né? Falando que às vezes que a igreja não se posiciona. Aí quando ele vai se posicionar na rede social dele, ele faz igual ou pior. Não é essa coisa polarizada que existe hoje, né? E de acusar uns aos outros, denunciar uns aos outros, lacrar um ao outro, né?
E nos tornamos, defendendo às vezes em nome da paz, nos tornamos também agressores. Então, na realidade, quando você faz de você o centro de alguma coisa, do seu coração que é enganoso, a gente sempre vai ter problema, porque não há equilíbrio na gente. Nosso equilíbrio está em Cristo. Pois é. E uma grande questão dentro desse contexto é a relação de Bíblia e cultura. Aham. Muitas vezes, por causa do exagero, há uma desconstrução da Bíblia, não, a cultura é do capeta e do Aham. cramunhão, e a cultura tentando na igreja. A cultura, É outra, né? É isso aí. a cultura nós temos que tirar o lado bom de tudo, diz Paulo, né? Tudo examinar e reter o que é bom. Mas o que acontece? A grande maldição, se podemos colocar assim, é tentar atualizar a Bíblia nos moldes da cultura. Uhum. E aí, nessa contextualização que vem o perigo, né? Porque a cultura, a gente não tem que demonizar a cultura, Aham. mas a gente realmente não pode colocar ela como A base, né? regra, A exatamente, a âncora da alma aí. né? A âncora é a Bíblia, não é isso? É a Uhum. palavra de Deus. O Isso aí. restante se adapta à palavra. Uhum. A palavra-chave da semana aqui é coração. Parece que tem nada a ver, né, gente? Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Não podemos confiar no nosso próprio coração, porque ele é perverso, ele é mau. Ele por si só leva à destruição, não se submete à vontade da palavra de Deus, não quer se sacrificar, não quer tomar a sua cruz, não quer negar a si mesmo, né? Quer ter o controle. E o pior de tudo, né? Que Jeremias chega a dizer que quem o conhecerá. Uhum. Imagina, isso aí não foi Jeremias. Quem o Jeremias, conhecerá? Quem o desesperadamente conhecerá? Ele é enganoso. corrupto. Coração. Acho que vamos criar aqui nossa rede semântica. Você está em casa também, tem feito isso também em casa, no seu estudo da Bíblia, ou também na sua classe de escola sabatina. Mas eu queria agora com meus amigos aqui da bancada construir nossa rede semântica. Coração, o que é que vem à mente de vocês, com base naquilo que já estudamos até agora, para a gente construir nossa rede semântica? Posso começar? Pode. Posso? A minha vez de cara aqui é muito óbvio, mas eu vou colocar, tá? Enganoso. Coração é enganoso. E vocês? Qual foi a palavra que veio à mente pensando aqui na palavra coração? Eu enxergo na mente, porque é o que vai direcionar você. É o que você está pensando que vai definir as suas ações. Então, quando eu ouço coração, eu já associo a mente. Por quê? Porque é o governo, é a sua cabeça que faz as escolhas. Uhum. O coração em si, o órgão, ele só vai bombear sangue, mas é a sua Aham. cabecinha que está pensando. O que ele representa é a sua mente, não é O isso? que representa é a mente. Que é onde acontece tudo, né? É isso aí. Estezinha? Eu coloquei importante. Porque, olhando assim, biologicamente, o corpo do ser humano, o coração é o mais importante. Às vezes tem paralisia cerebral e você pode continuar ali, né, paradão, vivendo. Uhum. Mas se tirar o coração, não tem como. Porque o coração bombeia sangue para todos os outros órgãos do corpo, né? E coração, ele é o mais importante. A Bíblia, em diversos momentos, fala: onde está o seu tesouro, ali também estará seu coração. Dá-me, filho meu, teu coração. Ame o Senhor de todo o teu coração. Então, o coração, aqui biblicamente, né, tem uma importância muito grande. E se Jesus tem o seu coração, ele tem tudo. Uhum. Agora, se Jesus não tem o seu coração, ele não tem nada. Verdade. Muito bom. Se não for o trono, né? A É. Bíblia, É isso a aí. Bíblia diz, né, que onde está no nosso tesouro está o coração. Então, eu lembro de fragilidade. Teologicamente, coração significa mente. Uhum. E nós, agora mais do que nunca, a nossa mente está tão frágil. Nós estamos com a nossa mente tão deturpada, tantas coisas bombardeia, né? Diz que a profissão da próxima era é a profissão que trata com a área psicológica, né? Aham, emocional. Com o emocional, os neurotransmissores da vida, porque é fragilidade. Hoje nós parecemos que estamos tão ancorados, tão firmes, tão Nossa, convictos, uhum. e aí, de repente, tudo vira de ponta pro ar, perna na cabeça, não é mais assim, assado, então essa fragilidade, né? O coração. Inconstância, né? E eu acho que é aí que a Fragilidade. âncora Muito bom. vem, porque conforme os ventos, né, das ideologias, das ideias, o barquinho vai Pode até se mover, né? mas se a âncora tá ali, Verdade. você não vai muito longe. Verdade. Eu coloquei também aqui aí coloquei aqui um traço aqui, coloquei cruz, que é a crucificação do eu, né? E coloquei também aqui a palavra entregar, porque se tem uma coisa que a gente pode fazer. Tem um texto ali, no livro Caminhão Crítico, que eu acho fantástico, né? Não temos nada a oferecer a Deus, diz ela, a não ser um coração pecador. E até uma oração modelo que ela ensina, e uma das partes da oração ela diz assim: Senhor, toma meu coração porque eu não posso dar. E acho bem legal nessa ideia da gente ter essa consciência de que se a gente não entregar o coração a Jesus, a mente a Jesus, e não fizer dela o centro, o trono para Jesus, né, assumir ali nas regiões celestiais, que é a nossa mente,
a gente não vai ter chance nenhuma. A gente vai cair, vai se afastar, e aquilo que parecia ser tão sólido, né? Uma história com Deus vai pelo ralo. Eu gosto. Pra terminar. Oi, pois não. Desculpa, pastor. Eu gosto de um pontinho que a lição ela tá falando aqui na parte de quarta-feira. Chega de reproduzir pensamentos prontos. Eu penso assim, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, cara, você precisa ter uma experiência com Deus. E eu Uhum. volto naquele pontinho de você ser convertido e a pessoa ser convencida. Uhum. Então, assim, você precisa aprender, você precisa andar sozinho, você precisa caminhar, você precisa tomar uma decisão de se entregar a Cristo, de colocar o seu coração, a sua mente. A entrega que você está fazendo tem que ser colocada a Deus. Isso é uma decisão que você faz. Então, gente, obrigado. Já que. Então, gente, aqui chegamos ao final, aqui, caminhando para o final. Âncora da alma, âncora da alma. Quando você ouve essa frase, Paulo fez uso dessa figura de linguagem, né? Como se fosse um barco ancorado e tal, né? Quando você ouve essa frase, né? Que segurança? Tem uma pergunta aqui no final que eu queria lançar para vocês aqui, nessa parte de quinta-feira, a parte do compartilhe. Quanta segurança Jesus te concede em saber que ele é a âncora da sua vida, da sua alma? Eu queria ler aqui um versinho que eu acredito que esse verso é o suprassumo da lição dessa semana, Aham. né? Que Hebreus 6,19. Hebreus 6,19, Paulo relata assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Qual que é o pensamento de ouro e a segurança que nós podemos ter com essa questão, o tema base da nossa lição dessa semana? Que a presença de Cristo diante, né, o Pai, lá no Santo dos Santos, é a nossa âncora da alma. A gente é frágil, a gente cai, a gente vacila, nós somos muitas vezes inconsistentes, mas temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Redentor. Isso é a âncora. Cristo nos compreende. Segurança, né? A nossa segurança, a nossa paz. Como é que a gente pode ter paz, pastor Fabrício e meninas, diante de todas essas incertezas e inseguranças? É olhar para Cristo. Por isso que vem aquela velha frase de grande valor. Olhando para Jesus, não tem como a gente se perder. Se a gente for olhar para nós estamos no brecho. Então, sempre estar fixo nessa âncora, né? O nosso Redentor. Ok, gente, caminhando aqui para o nosso final. A gente já percebeu que Jesus é aquele que fez um juramento. Todas as alianças eram feitas com base em juramentos, né, em promessas, contratos e também com sangue, né? E é curioso, né, porque a gente quebrou a nossa parte, né, da aliança. Ele já sabia disso e ele resolveu pagar com seu próprio sangue. E assim nos dá direito a ter acesso direto ao trono de Deus, né, da graça de Deus. E isso pode e deve gerar em nós confiança de que ele vai cumprir, ele vai garantir o cumprimento de todas as suas promessas. É como se ele já entrasse em nossa frente e dissesse assim, gente, ó, pode ficar tranquilo, vocês vão chegar aqui também, porque eu já vim na frente, eu já abri o caminho, eu já rasguei o véu, eu sou o véu, então eu tô aqui, fica tranquilo, vocês podem também, vocês já estão representados por mim aqui, tá? Podem vir tranquilos, confiem, podem vir, tá bom? E aqui, finalizando aqui na parte de sexta-feira, na parte do consenso, é um consenso final aqui, gente, da nossa estudo da nossa lição, iluminado e caído. Como é que pode ser, gente? Depois de iluminados, a gente pode cair? E se a gente pode cair, o que a gente pode fazer para não cair? Se é chegar ao trono de graça, né? Porque quando Jesus veio aqui, ele veio justamente dar essa possibilidade da gente se achegar ao trono e pedir perdão e saber, ter certeza que nós fomos perdoados, né? Então essa é a segurança, a âncora. A gente tem certeza que Jesus ele pode nos perdoar porque ele já passou por tudo isso e ele subiu ao céu dando garantia de que a gente também vai para lá. Muito bom, Amém. muito bom. Jaqueline, uma perguntinha para você aqui, ó. Rapidez aqui, acabou o nosso tempo. Como a certeza da salvação em Cristo transformou sua vida de forma prática? Prática. Posso responder com estudo, com um verso bíblico que me ajudou a me definir e a saber que eu estava andando no caminho certo. E esse verso está lá em Jeremias 3,15, que diz assim: dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, a partir daquele momento, eu percebi que estava fazendo a coisa certa, de que eu estava buscando o caminho certo, e que a verdade que eu tinha conhecido, eu deveria propagá-la a outras pessoas, eu deveria mostrar a outras pessoas. Então, isso me fortaleceu a buscar mais a Deus e a conhecer e me aprofundar na verdade bíblica. Ok.
Eu, de forma prática, quando eu penso assim na certeza da salvação, o que mais tem me levado a viver de forma prática a minha salvação é que Deus tem colocado constantemente no meu coração, sabe? Viva o seu cristianismo em casa. Trate bem sua esposa, trate bem seu filho, viva isso na sua família, né? Às vezes a gente acredita tanto na mudança dos outros, né? A sogra também, pode Né? esquecer. Pode ser minha sogra um dia desse. Ó, que benção. Então, assim, é um milagre. Mas assim, ó, a gente olha assim e pensa, rapaz, a salvação, a certeza da salvação em Cristo é uma coisa muito abstrata, né? Teológica. Não, não, não. Segundo a Bíblia, tem que gerar prática. Uma vida, uma transformação prática. Se você é rancoroso, pedir para Deus tornar uma pessoa que perdoe mais. Se você é impaciente, Amém. tornar uma pessoa mais paciente. Se você é uma pessoa muito incrédula nas pessoas, inclusive, de que Deus pode mudar a vida delas, você vai agir diferente. Então, a certeza da salvação em Cristo, de que Ele está lá intercedendo por mim, deve gerar mudanças práticas. Essa é a ideia da lição dessa semana, para que a gente não caia, porque para a gente não cair, não tem outra forma, É a santificação, né? a não Dia a ser dia, andar com Jesus todo dia. transformação diária, né? É isso aí. Gente, queria agradecer vocês aí, queria terminar esse momento, antes da gente fazer algumas considerações finais, com uma oração. E quem orou no começo foi a Esther? Jaque, por favor, termina com a oração para a gente aí, pedindo a bênção, para que esse material alcance outras pessoas e coloque nelas o desejo de continuar crescendo, de ter maturidade na sua vida espiritual. Amém. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos por mais um estudo da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o apelo do Senhor é sempre para que sejamos próximos de Ti, para que possamos buscar a Ti. Pedimos, meu Deus, que nos conceda força, sabedoria, para continuarmos nesse caminho. E não há outro caminho para nós salvarmos as nossas vidas. Pedimos, meu Deus, que fique conosco, abençoe cada pessoa que está escutando esse podcast e que abençoe, Senhor, as nossas vidas, os pastores, que cada dia possamos estarmos mais próximos de Ti. É o que eu peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Jaque, mais uma vez aí pela companhia, por ter aceitado nosso convite, tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço. Muito E obrigada. Obrigado também, Estezinha, pela disposição. Obrigado, você é top Foi uma demais, honra. hein? Foi uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bom. E ele, gente, vai continuar peregrinando por esse mundo, mas a gente vai Pelas chegar lá. né, mano? montanhas, com a graça e pelo sangue e pela âncora. Amém. Amém. Eu recebo. Obrigado, pastor Rodrigo. Você é uma bênção, Ô, tá? Um amigão, prazer alegria estar nossa, nesse mistério amigão. com você, tá? Bom, nossa gratidão a você também, que esteve acompanhando a gente nesse último episódio. Estivemos aqui trabalhando, né? Sonhando para que você cresça e amadureça na sua experiência com Cristo e faça dele a âncora da sua alma. Não esquece de compartilhar o nosso material. Sempre, sábado pela manhã, estará disponível em áudio, às 9 da manhã e às 2 da tarde. Você pode compartilhar também o nosso material e compartilhar os links, seguir nossas playlists aí no canal da Paulista Leste do YouTube, tá bom? Um prazer estar com vocês. Até nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Até lá. Tchau.